Oi pessoal, sou o Kaique e hoje eu tô aqui para falar sobre o processo de bolsa 2026 na Rússia. Antes de iniciar, eu vou fazer um breve resumo da minha experiência com relação ao processo de bolsas e depois eu entro de fato em como é o meu trabalho como assessor. Bom, eu consegui uma bolsa de estudos em 2018. Eu conheço a Rússia desde 2011 no sentido de conteúdo, de estudar sobre o país, de querer vir morar aqui, mas como eu não tinha condições na época, então eu procurei um caminho de vir morar nesse país e foi por meio de bolsas, né? Bom, comecei a aprender como aplicava o processo, como se fazia, qual documentação precisava. Fui aperfeiçoando, aprimorando até conseguir a minha primeira bolsa em 2018, como eu já falei. Depois disso, passei um ano de escola preparatória de russo aqui. Depois eu entrei 4 anos no curso, que foi de Relações Internacionais e Política. Terminei e apliquei novamente e ganhei uma outra bolsa, que é a bolsa, nesse momento que eu estou matriculado, que é de mestrado. Também em Relações Internacionais e Política. E nesse meio tempo, de 2018 a agora 2025, eu segui cada ano fazendo processo de bolsa para outras pessoas, ajudando, acompanhando, instruindo, ensinando alguns truques que fazem uma diferença gigantesca com relação a aplicar e montar um portfólio legal. Bem, então, resumidamente, essa é a minha história. E hoje eu quero falar também sobre o processo, como ele funciona e qual a minha participação como assessor nisso tudo. Com relação à funcionalidade, o processo ele é mais ou menos dividido em 3 etapas. A abertura dele, né, que é o momento onde fica disponível para inscrições, que começou já e se estende até 14 de janeiro. Bom, nesse processo, né, nesse momento, o que é que o estudante precisa fazer? O passo inicial é montar o portfólio. Assim que o processo ele é aberto, você vai lá no site que é o Study Russian e você monta um portfólio, você abre um cadastro. Coloca o seu e-mail, coloca lá os seus dados, o link de confirmação, abrir o processo. Quando você abre a página do aplicativo em si, ela funciona em 3 ou são 4 etapas. E aí você coloca seus dados, coloca a sua escolaridade, coloca tudo que é pedido ali no edital, é bem explicativo, é bem fácil, entre muitas aspas, de você preencher ali os seus dados. Então a primeira parte é só os documentos básicos, né, o passaporte e a sua comprovação da escolaridade. Aí vem a segunda etapa, onde você precisa colocar os seus documentos, que eles precisam de uma legalização internacional. E além da legalização internacional, eles vão precisar também do processo de tradução juramentada. A legalização é o AIA, que é um processo feito em cartório, onde você vai contestar, você vai alegar que aquele documento ele é real e ele pode ser usado no exterior. Depois dessa legalização, você vem com um processo de tradução juramentada, onde você vai buscar um tradutor juramentado, que é um tradutor que ele legalmente pode fazer essas traduções de documentos oficiais para ser usado internacionais no exterior, em universidades internacionais no exterior. O site da Embaixada da Rússia no Brasil indica alguns tradutores juramentados, mas também você consegue encontrar na internet outros que são legais e fazer a sua documentação. Uma vez feitas essas documentações, né, traduzido, as que são necessárias traduzir, não é toda documentação que você vai usar no processo que precisa traduzir, você coloca ali, né, na parte de segunda etapa do processo. O processo seletivo em si, né, a bancada que vai avaliar, vai analisar seus documentos, olhar cada tradução se está tudo ok, olhar os documentos que são pedidos como de saúde, HIV, sífilis e etc. E aí, dentro desse processo, que é a terceira parte ali dentro do site, tem também uma opção de universidade que você vai colocar, que na verdade são 6 universidades listadas da preferência que você quer, da que mais você quer ir, para que você menos deseja ir. Colocando as 6, essas universidades, quando você fez seu cadastro, passou para a segunda etapa, na segunda etapa colocou sua documentação, tá tudo ok, passou para essa terceira etapa, as universidades vão olhar o seu perfil e uma delas vai escolher. E aí o processo seletivo vai te avisar que você foi escolhido pela universidade X.
E daí eles colocam a mensagem, né, para você, enviam por e-mail e também tem a parte de notificação dentro do site de bolsas, que fala assim, ó, a Universidade X escolheu você, você foi selecionado, entre em contato com eles nesse ou WhatsApp ou nesse e-mail. Aí é a parte onde o estudante vai entrar em contato com a universidade. Kaique, e quanto esse tempo dura, né? E quanto o processo dura? É muito longo? É curto? Bom, o processo ele é longo, porque ele inicia, né? Como ele já iniciou, e ele estende até mais ou menos agosto do próximo ano. Lembrando que o ano letivo, ele funciona da seguinte forma na Rússia, ele inicia em setembro. Então, o processo seletivo meio que ele se estende até agosto, e aí os alunos que passam por processo, eles são chamados. Então, por volta do final de agosto, o aluno já sabe que ele vai receber uma carta convite, aí ele espera mais um tempinho. É muito importante frisar isso porque às vezes essa carta convite ela demora um pouco. Então, ele vai acabar recebendo lá por final de agosto, às vezes em setembro, início de setembro, e já houveram casos que atrasou e a pessoa vai receber em outubro. Nesses casos, a universidade avisa, ó, estamos tendo um problema por causa da demanda, o governo russo ainda não fez a carta, então o que é que vai acontecer? Você vai começar estudando online, como eu tenho um cliente desse ano, que era para ele vir agora, em setembro, mas aí a carta não ficou pronta, a universidade avisou que ele vai começar online. E aí, às vezes, a pessoa inicia ali e faz 2 a 3 meses da preparatória de russo ou do curso, se for o caso, né, online, até a carta ser confeccionada e enviada para o cliente, né, o aluno. Esse é o resumo do que é o processo em si e como a minha assessoria funciona. Já digo desde o princípio que a minha assessoria não garante uma vaga porque é um processo seletivo, porém eu vou ajudar você a montar o portfólio mais minucioso possível, beirando a perfeição ali com meus anos de experiência. Desde 2014 eu estou nessa de aprender, de fazer processo, de tentar. Em 2018 consegui a minha bolsa, aí depois consegui o meu mestrado, e aí consegui ir para outras pessoas e fui fazendo e fui percebendo alguns pontos, vendo como é que funciona, vendo ali alguns problemas como davam, e eu rapidamente vou dizer um diferencial que tem. Tem um documento que é uma carta de apresentação, que ela fez a diferença muito grande para mim. E aí eu dou umas dicas de como fazer ela, de onde colocar ali no processo seletivo. Além dessa dica da carta também de apresentação, dessa carta motivacional, tem um truque que eu costumo usar muito. Eu tive um cliente meu que quando ele passou para a terceira etapa, ele não estava sendo chamado por uma universidade, que ele queria uma universidade X, que foi a que ele colocou em primeiro. Aí eu falei para ele, vamos fazer assim. Peguei ali o e-mail da universidade, fora do processo seletivo, né? E falei, vamos mandar escrever para eles e você escreve assim, que foi como eu fiz quando eu ganhei a minha primeira bolsa. Aí indiquei lá como ele fazer, colocar o número na matrícula dele e tudo. Falou, eu passei no processo seletivo, mas não fui chamado. Aí ele percebeu que ele não tinha sido colocado na lista de espera. E a universidade falou, você não está no processo seletivo. Ele ficou assustado. Falei, não, você está inscrito, assinou os documentos, fez tudo. Vamos escrever para o processo seletivo. Escreveu para o processo, eles falaram que foi um problema, que deu técnico, tudo tal, e resolveu e ativaram. Enfim, ele conseguiu resolver, entrou em contato de novo com a universidade disse, agora você tá, e escolheram ele, e ele tá aqui, inclusive. A universidade foi a FEFO, eu tenho um vídeo com esse cliente no meu canal, @partilrússia, e vou deixar o vídeo aqui na descrição, porque vocês podem ver e a gente conta essa história e tal. Bom, enfim. Então, o meu trabalho como assessor é dizer para você quais as documentações são necessárias, qual documentação precisa fazer o apostilamento de AIA, qual a documentação traduzir, onde traduzir, como montar dentro do portfólio as cartas de recomendação, também como montar a carta motivacional, que já não está mais ali listado no processo, mas todo ano eles aceitam e faz uma diferença gigantesca na hora de se inscrever.
E é isso, eu vou ajudar você a não só montar o portfólio, como ir acompanhando o processo durante as etapas. E é isso, encerro o vídeo por aqui dizendo, hashtag Partiu Rússia. Se você deseja vir aqui para esse país e você quer tentar uma bolsa de estudo, pode entrar em contato comigo no contato@partirrussia.com.br. Gostaria de lembrar que esse e-mail não é para estar dando dica de como fazer, para estar explicando como se faz o processo, é para quem quer contratar a minha assessoria. Quem quer conversar, montar um plano de estudo ou tem vontade de vir para a Rússia, não sabe muito bem o que escolher, como escolher e quiser conversar comigo, fazer uma chamada de vídeo, eu também tenho consultoria, onde você pode pagar e adquirir uma chamada de vídeo de 1 hora comigo para a gente trocar umas ideias, conversar sobre burocracias e não é para ensinar e explicar como fazer o processo seletivo, deixando muito claro. Quem quiser contratar minha assessoria para o processo seletivo, escreve para mim, Kaique, eu desejo contratar a sua assessoria, me ajudando no processo seletivo. Eu passo o orçamento e aí a gente conversa, tá bom? Um beijo no coração, boa sorte para vocês que estão entrando nessa saga. E é isso. Da Zidane aqui quer dizer até logo. Pacá, pacá, tchau, tchau. Entre em contato aqui comigo, tá bom? Fui!